a partir do versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Oh glória! Podeis assentar em nome de Jesus. Que texto maravilhoso, irmão. Eu se tiver um fundinho assim, bem levezinho, que eu gosto, né? Porque eu gosto. Se o menino, né, fica cansativo para os meninos ficarem aqui, não é mole. Mas assim, bem uma coisa muito baixinha, bem suave, tá bom? Bom, nós lemos aqui, e dentro desse contexto que nós lemos, esta carta do apóstolo Pedro foi escrita a 5 províncias da Ásia Menor. Se a gente volta um capítulo atrás, capítulo 1, o apóstolo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele diz assim, lá no capítulo de número 1, versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então aqui Pedro, ele está se dirigindo às 5 províncias dessa região. A intenção dele em escrever essa carta é encorajá-los, os cristãos, a permanecer firme, a prepará-los para uma ardente perseguição. Alguns acreditam que a igreja, que naquele tempo eles ainda não estavam passando por algum problema assim, mas eu fico com o pensamento de que já estavam, porque se você volta lá no capítulo de número 6, ele diz assim, do capítulo 1, versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então, nós acreditamos que a igreja sim, estava, alguns irmãos passando por esse tipo de adversidade, de problema, estavam passando por uma certa perseguição religiosa. E ele está aqui encorajando a igreja a se conduzir corajosamente pela pessoa de Cristo, tanto em um caráter, quanto em uma conduta íntegra, que deveria estar acima de qualquer reprovação. Então Pedro os exorta a serem dirigidos pela lógica do amor. Ele está incentivando a igreja a ter um caráter diferenciado, a não se desanimar diante das adversidades, a sofrer como Cristo sofreu pela igreja, a sofrer as tentações, porque tinha a esperança da salvação para eles. Então ele está dando uma palavra de motivação para que a igreja não desanimassem,
Porém, a palavra também de advertência na questão da conduta e de um caráter irrepreensível. Assim como o apóstolo Paulo fala à igreja aos Filipenses, que seja a vossa equidade notória diante dos homens, é comportamento, atitude, um caráter de uma mulher e um homem transformado pelo evangelho de Cristo, que é transformador. Então ele está levando essa palavra para que a igreja se conduzisse pela lógica do amor, assim como o servo sofredor. E qual é a lógica do amor que Pedro relata dentro dessa primeira carta à igreja? Se você for ler, está em cada tópico de cada capítulo. Qual seria a lógica do amor? O humilhado não humilha. O rejeitado não rejeita. O caluniado não calunia. O excluído não exclui. O odiado não odeia. O perseguido não persegue. Era isso que Pedro queria que eles entendessem. Eles não deveriam ser guiados pelas suas emoções, mas pela lógica do amor. Como exemplo, o servo sofredor, Cristo. A revelação do Senhor a Pedro para a igreja naquela época, e que é para nós nos dias atuais, é essa: esperança da salvação, santidade dos filhos de Deus, boa conduta dos cristãos, deveres dos domésticos, amor fraternal, paciência na aflição, humildade e vigilância, segundo o exemplo de Jesus. Aí se você vai lá no capítulo 3, versículo de número 14, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que conselho lindo que Pedro está dando à igreja, assim como Cristo, quando foi torturado, quando foi perseguido, quando foi caluniado, quando foi maltratado, assim como ele em nenhum momento deu uma resposta de afronta aos seus perseguidores, assim deve ser o comportamento da igreja. Quando vier nos perguntar alguma coisa acerca da fé que nós defendemos, do evangelho que nós pregamos, a resposta não é de afronta, não, é a resposta com amor, com sabedoria, com entendimento, sem nenhum tipo de intenção, de mágoa, de ressentimento, de querer bater de frente. Pedro estava dizendo que eles deveriam imitar Cristo e ter sempre uma palavra de mansidão, uma palavra branda, uma palavra com amor em defesa da sua fé. E lá no versículo 12 do capítulo 4, ele diz assim: amados, olha o que Pedro está dizendo à igreja: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha, por que isso está acontecendo? Está estranho? Não está estranho nada, não tem nada estranho, isso é normal. E é o que a igreja do século 21 tem que começar a meditar mais sobre esse texto aqui, irmão, porque não estamos livres de passar por esse tipo de situação. Não estranheis, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como o homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como
aquele que mente em negócios alheio, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Olha o que ele está querendo dizer. Se tiver que ser preso, se tiver que padecer, se tiver que passar por situações constrangedoras, que seja por amor ao Evangelho, e não por falta de vocês, e não por falta de vigilância, por falta de prudência, mas se tiver que acontecer algum tipo de coisas assim, cadeias, qualquer tipo de situação, é para ser preso. Eu vou ser preso não porque matei, não porque roubei, não porque fiz algum tipo de coisa, eu vou ser preso por amor ao Evangelho. Essa é a glória da igreja, é honra. O apóstolo Paulo tinha honra disso, nas suas prisões. O que ele dizia? Eu me regozijo no meio dos meus sofrimentos, porque vejo se cumprindo em mim parte do sofrimento de Cristo, por amor ao corpo dele, a igreja. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é uma pessoa padecer, passar por situações de humilhação, ser preso e sentir gozo na alma, alegria, porque ele sabe que enquanto ele sofria aqui, a igreja prosperava lá. Eu estou apanhando e cada chicote é uma alma se converte, cada humilhação é um pecador que se arrepende, irmão. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo, e é isso que Pedro está dizendo que tem que haver na igreja. Escute, não foi fácil para eles. Esse conselho não foi somente para as 5 províncias, para as 5 cidades. Esse conselho é para a igreja do século 21. Nós não seremos poupados. Eu sei que é chato talvez falar esse tipo de coisa, mas é uma verdade. Os avivamentos da história da igreja aconteceram em momento de tribulação ferrenha. O avivamento só vem através de grandes tribulações e perseguições. O que pode vir para a igreja é terrível. O que pode acontecer com a igreja do século 21 pode ser terrível. Mas a gente tem que entender que, como servos de Cristo, como aqueles que estão dispostos a sofrer pela causa do Evangelho, nós não renunciaremos e não negaremos a nossa fé. Irmã Débora, mas o mercado não vai vender, morro de fome, mas não morro sem falar de Jesus. Ai, que lindinho falar, irmão, é bonitinho. Eu sei que na prática é difícil, mas é esse o Evangelho. Algumas coisas podem surgir por aí. E por que nós seremos poupados? Se essa for a vontade de Deus, amém. Temos visto coisas acontecendo na nação brasileira. E dá a impressão de que está fora de controle, mas não está. Deus tem o controle e a soberania sobre tudo. Mas é aí que nós vamos começar a perceber se de fato e de verdade nós somos verdadeiramente regenerados, soldados de Cristo, nascidos de novo. Porque é muito lindo vir para a igreja, colocar a blusa cor-de-rosa. É maravilhoso estar aqui adorando a Deus e dizendo que morre por causa da sua obra, que está disposto a renunciar tudo por amor a Ele. Na prática, literalmente, será que é isso? Irmãos, eu já estou ouvindo algumas coisas. Eu já estou ouvindo algumas falácias. E eu compartilhei hoje isso aqui de manhã com as irmãs na escola bíblica. Nós falávamos sobre paixão por almas. E uma das frases que eu ouvi por essa semana, de alguém que eu não deveria ouvir, porque é um líder espiritual. Não, nosso pastor é crente, homem de Deus. Mas os irmãos sabem que eu prego aí a palavra de Deus. E eu ouvi uma frase que eu já na hora falei, minha mãe estava comigo nesse momento, eu falei, meu Deus, já estão criando narrativas, já estão criando um meio de se safar do problema. Alguém disse assim, mas se a igreja
for obrigada a realizar o casamento tal, que vocês sabem o que eu estou querendo dizer, eu faço. O negócio, irmã Débora, sabe o que é o negócio? O negócio é eu não sei o que eles são, mas se eu tiver que fazer, eu faço. Aí o que eu percebi? Começou a criação de falácias para sair de situações sem ter nenhum tipo de contra-ataque, de retaliação. Desse jeito. E eu olhei, a minha mãe olhou, porque essa pessoa é um líder de um grande lugar. Porque a lei de Deus, a palavra diz que nós temos que se sujeitar à lei dos homens, irmão. A lei dos homens deve sim a gente se sujeitar, desde que ela não fira a lei maior. Bíblia, palavra. Então eu percebi ali uma falácia que vai começar a entrar no meio da igreja, para tentar sair de situação, para não sofrer retaliações. Como é que nós podemos abençoar dentro da igreja, diante do altar, aquilo que a Bíblia condena? Não existe. O importante é eu não ser. Que amor é esse por vidas? Que amor é esse por almas? Não tem amor, tem egoísmo. Eu quero livrar a minha pele, mas se tiver que te abençoar nesse relacionamento aí que a Bíblia condena, está abençoado, está condenando aquela alma para o inferno. São coisas que podem começar a acontecer com a igreja do século 21. Tipo de situações, e colocar a igreja em áreas ou departamentos aonde ela será amordaçada, ou pelo menos tentarão amordaçar a igreja, aonde ela pode ser reprimida. Mas é necessário que isso aconteça, porque às vezes Deus está olhando para mim e dizendo: filha, você fala e você fala, mas eu quero ver, eu quero mostrar para você que você não faz aquilo que tu fala. É não negar o nome de Cristo? Você me negaria, Débora? Ou será que você só fala bonitinho, que não negaria, que morre por mim? Então eu quero mostrar para você o que de fato e de verdade você é. Eu quero mostrar para a minha igreja o que de fato ela serve, qual Deus que ela serve, qual ela não serve. Quando isso começar a acontecer, é porque Deus está querendo aperfeiçoar a igreja, tratar a igreja, separar a igreja. Há um evangelho híbrido, há um evangelho diluído sendo despejado nos ouvidos de quem ouve, e o evangelho de Cristo é racional, não é emoção, sensacionalismo, não. É racionalidade. Claro que tem emoção, mas não pode ter sensacionalismo no evangelho. Não pode ser um evangelho misturado, tem que ser um evangelho puro, como está no versículo 2. Então, se algumas coisas começarem a acontecer à igreja, o conselho que Pedro estava dando para eles na época: permaneçam firmes diante das adversidades, permaneçam firmes diante das tribulações, permaneçam firmes com as vossas fé em Cristo, não renuncie a Ele, não negue o nome dEle, e tenha um caráter diante da sociedade. Pregue com ousadia, só prega com ousadia quem vive aquilo que prega. É por isso que Pedro falava: pregue, tenha caráter. Tenha caráter. Por que vocês têm que ter caráter? Para quando vocês abrirem a boca, não ser de forma alguma apontado por ninguém. Como se vocês deixassem a desejar em alguma coisa. Esse é o conselho de Pedro para a igreja. Do capítulo 2, onde nós lemos aqui, Pedro, ele trata sobre a necessidade do crescimento. É por isso que ele está falando sobre o crescimento, porque a igreja precisava crescer, amadurecer, para que estivesse firme, consolidado, e não fosse levado por esse tipo de problema que eles estavam enfrentando na época. Ele trata sobre o crescimento da igreja, o crescimento espiritual
dos salvos. O que ele diz no versículo de número 1, onde nós lemos: deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Ou seja, ele, em algumas traduções bíblicas, estava o quê? Despojando, se despindo desse tipo de comportamento, despojando de toda a maldade. Em algumas traduções fala despejando de toda a maldade. Despejar de toda a maldade, maldade já engloba todo tipo de pecado. Despojando de toda a maldade. O que é despojar? É largar, é deixar de lado, é abandonar. Efésios capítulo 4 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Se despir do velho homem, como também está lá em Colossenses. O que Colossenses diz no capítulo 3? Revestido novo. Mas que era para a gente se despojar do velho, da maledicência, da fofoca, da mentira. Então nós, em Cristo, precisamos de ter uma nova roupa, uma nova vestimenta. Irmã, lembra da parábola do capítulo 21 de Mateus? Vai lá, convida para bodas do filho. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa parábola também. Mas pegando o finalzinho dela, o que ele fala? Foi rejeitado. Aí sai pelas ruas, convida um monte de gente. Veio um monte de gente para a festa. Gente que era margem da sociedade. Gente que não era rico. Pessoas más e pessoas boas. Vai todo mundo para a festa. Os que eram para ser convidados mesmo rejeitaram. Mas aqueles que foram convidados depois foram. Porém, no meio da festa, o dono da festa vê que alguém não estava vestido de acordo. Vê que alguém não estava vestido com vestes de festa, que era o próprio rei que dava. Era o próprio rei que vestia. É o Senhor que nos veste com vestes de santidade. Tinha alguém ali que aceitou o convite. São aqueles que aceitam o convite. Na palavra de Deus, vem para a igreja, cultua, está vestido, mas não da forma adequada. Ainda continua com as vestes do antigo homem. A mentira, a fofoca, a maledicência. É por isso que ele fala, não basta estar dentro da festa, tem que estar com a roupa de festa. Não basta estar dentro da igreja, tem que ser transformado e regenerado. Não basta frequentar os cultos, precisa nascer de novo. Não basta tomar ceia, precisa se despir do homem, da velha natureza, e viver agora uma nova criatura, um novo nascimento. Esse é o conselho para que a igreja cresça. É isso que Pedro estava querendo dizer a eles. Para tornarmos servos da justiça, como nós lemos aqui, é preciso morrer para o antigo homem, ou melhor, é preciso morrer para o antigo Senhor, que é a nossa natureza. Para sermos servos da justiça, é preciso morrer para o antigo Senhor e nascer novamente sob o juízo da justiça. Ou seja, o nosso Senhor agora não é mais a nossa natureza, não é mais o pecado. Agora nós somos servos da justiça, da verdade do Senhor. Por isso que precisa ter essas vestimentas trocadas. É isso que ele está querendo dizer. E na outra parte desse versículo, o que ele diz? No versículo 2: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Gente, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, meu Deus, o leite racional. A gente tem algumas passagens bíblicas, onde Paulo, ele diz que o povo estava ainda no leite, que não estava pronto para comer uma comida sólida, não é, pastor? É. Só que esse contexto não tem nada a ver com o contexto de Paulo.
Quando Paulo diz que o povo ainda estava no leite, e não saiu ainda, e precisava ir para o alimento mais sólido, que já eram até para eles serem mestres, ali era um contexto, só que aqui o contexto é outro. Quando eu estava meditando sobre isso, eu falei, como a figura de um menino? E porque como bebê, como recém-nascido, que é isso que está dizendo aqui. Por quê? Aí eu parei para pensar, o que uma criança recém-nascida faz? Ela perturba a vida da mãe a noite toda. Ninguém dorme. Irmão, graças a Deus que meus filhos já são todos adultos. Olha, é maravilhoso gerar, é maravilhoso ser mãe, mas aqui a figura de uma criança recém-nascida que deseja mamar, deseja o leite materno e necessita, não só deseja como necessita. Aí o que uma criança faz na madrugada? Te acorda a noite toda, acorda, de 3 em 3 horas, começa a gritar. E a gente acorda no outro dia com olheiras. A gente acorda toda ruim. Pode ver que você vai na casa de uma mãe agora, novinha, com bebezinho, você olha para a cara dela, dá dó. É sério. Por quê, irmão? Só Jesus na causa. De 3 em 3 horas ela tem que mamar. Tem um irmão lá na porta que ele está entendendo o que eu estou falando, porque ele está em pé, irmão. É criança. Bebê é assim. Tira a gente do conforto. Aqui, o que Pedro está dizendo? Que nós precisamos, como uma criança recém-nascida, desejar pelo leite. E necessita disso para o crescimento. E tem mais um detalhe, viu? Que mesmo o bebê tendo necessidade, desejando, às vezes o sono bate. E quando o sono bate, você aproveita para deixar dormir. Não pode. Uma vez eu fui no médico. Quando a Yasmin, não me lembro se foi a Yasmin ou o Lucas nasceu, e eu falei, aí o doutor, olha, e aí, como é que está a noite? Eu falei, uma benção, durmo, e acorda para mamar? Não, que você quer matar teu filho, mãe? Eu falei, mas doutor, é benção, né? Essa criança dorme a noite toda, não pode, tem que mamar de 3 em 3 horas. Mas doutor, se ela não acorda, o sono não alimenta? Ó, vai nessa, sono alimenta, morte espiritual na certa. Olha, tem muita gente que vive no sono espiritual e está morrendo porque está na ideia de que sono alimenta. Irmão, sono não alimenta. Vai te deixar desnutrido, porque eu não conheço ninguém que só vive dormindo e ter saúde. Aí o médico falou, tem que acordar. Mas doutor, mas o abençoadinho, ele quer dormir. Ai, que glória, eu vou dormir. Ele, não, mãe, de 3 em 3 horas, se a criança não acordar, você precisa acordá-la e dar o leite. E aí eu fiquei pensando quantas vezes nós somos como os bebês recém-nascidos, ainda que a gente deseja o leite espiritual, ainda que a gente anseie pela palavra de Deus, mas de vez em quando bate aquele soninho, e a mãe, mãe, o papel do Espírito Santo, filha, acorda, vai comer, que tu está dormindo. É isso que Deus faz com a gente. Quando o sono bate, Ele ainda é misericordioso, que Ele nos desperta. Débora, está dormindo, está na hora de acordar, já deu 3 horas, está na hora de comer. O sono não vai te sustentar, o que vai te sustentar é o leite, é a palavra. Acorda para comer, minha filha. É isso, é por isso que ele fala como recém-nascido, que deseja pelo leite da mãe. Nós precisamos de ansiar e desejar a palavra de Deus. Mas não é qualquer leite. O que é que ele fala? O leite racional, o leite puro. E por que, mulher? Porque tem o leite falso. É o que mais a gente toma nos dias de hoje. Tem leite que eu falo, eu estou tomando água ou eu estou tomando leite? Porque eu me lembro que quando eu era criança, lá no interior, lá meus pais estiveram aqui, amaram a igreja, glória a Deus. E aí, quando eu era criança, sabe o que faziam? O cara da carroça. Quem lembra da leiteira? Olha, eu gosto da leiteira, eu quero ter uma leiteira. Mas não adianta ter a leiteira e o leite não ser legal, né? Parava a carrocinha quando tinha dinheiro, porque não era sempre que isso acontecia, não, era quando acontecia milagre. Porque no demais era água. A carrocinha parava lá na porta. E aí vinha aquele cara com aquela leiteira, com aquele leite. Que leite! Leite puro, fazia aquela nata em cima. A minha mãe fazia até doce de leite. Que delícia! Que vontade de comer esse doce, meu Deus! Irmã Débora, por quê? Porque, irmãos, existe o leite que ele é falsificado. Tem a cor branca de leite, mas quando você bebe, você sente que não é leite puro.
É por isso que Pedro nos adverte, tem que ser o leite racional, o leite puro. E o que é isso? É a genuína palavra de Deus, a verdadeira. Não é uma palavra diluída, enfeitada para fazer você ficar confortável. Não é uma palavra falsificada, uma palavra de alguém que vai tentar levar aos seus ouvidos algo que encha você, a autoestima, te eleva, te deixe flutuando. Não, querido, a palavra de Deus genuína, ela nos confronta, ela nos adverte, ela nos consola, ela atinge tudo, todas as nossas expectativas. Esse é o leite genuíno, essa é a palavra verdadeira. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, descesse e pregasse um evangelho diferente daquilo que pregamos a vocês, seja anátema. Pode vir profeta que cospe fogo, meu filho. A palavra tem que estar na Bíblia. Pode vir o vaso do manto, do recanto, do anto, de não sei da onde. Fazer um movimento. Tem que ter palavra. O vaso que quando estende a mão, Deus cura, Deus faz milagre. Olha o que ele diz, olha o que Paulo diz, pode vir qualquer anjo dos céus. Se pregar uma palavra diferente da que nós pregamos para vocês, não é verdade. É por isso que essa igreja é motivada e ensinada, e nós vemos esse resultado na escola dominical, a ler a Bíblia, para não sermos confundidos com filosofias humanas, inteligência humana, raciocínio humano, palavras persuasivas, sabedoria. Nós não podemos ser levados por esse tipo de evangelho, de palavra. A palavra de Cristo, ela é simples, ela é pura, ela é eficaz, ela confronta, nos liberta e nos fortalece. É por isso que ele fala que o leite precisa ser puro. Irmão, porque, irmão, o que uma comida falsificada faz com o seu organismo? Tem um monte de alimento que não é liberado pela Anvisa. Tem comida que não é a Anvisa, o órgão que fiscaliza, é vigilância sanitária. Tem um monte de comida aí que, se passar no teste da vigilância sanitária, é reprovado. É por isso que nós não podemos sair comendo qualquer coisa. Porque uma comida que não é testada, não é aprovada por Deus, e essa comida já é dele, é pura, vem da fonte, que é ele, aqui não tem bactéria, aqui não tem morte, aqui tem vida. Mas se a gente sai por aí comendo comidas que não foi aprovada por Deus, irmão, nós vamos adoecer. Aí chega aqui na igreja todo doente. Irmão, por que tu estava doente? Porque eu andei comendo umas coisas por aí. Não, querido, coma comida aqui. Porque aqui a comida é pura, é sólida, é verdadeira. Tem que passar no controle de qualidade. E essa palavra, ela já está no controle de qualidade dos céus, porque é a própria boca de Deus falando com a gente. Para crescermos, para não pecar. Nós precisamos disso tudo para quê? Para não crescer, para não pecar. Para crescer e para perseverar. 2 Pedro 3,18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Para não pecar. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para perseverar. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e bom ânimo, procedentes das Escrituras, da palavra, mantenhamos a nossa esperança em Deus. Ou seja, olha o que a palavra traz em nós. Ela nos adverte para que não pecamos, para que venhamos crescer e para perseverarmos. Aqui tem palavra para isso, para nos mantermos firmes. No versículo de número 4, diz assim o versículo 4 do capítulo 2: e chegando-vos para ele a pedra viva. Eu amo esse texto. A pedra viva. Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Engraçado que alguns meses atrás eu estava estudando sobre Mateus 21, que contém 3 parábolas. As 3 parábolas falam a respeito da pedra que foi rejeitada. Essa pedra foi Jesus.
é Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram. Lá em Mateus capítulo 21 fala da parábola dos 2 filhos. O pai chega, fala para os seus filhos irem para a vinha. Um diz, eu vou, mas não vai. E o outro diz, eu não vou, mas no final, vai. Essa parábola quer dizer o quê, irmãos? Há aqueles que ouvem a palavra de Deus e rejeitam. Porém, futuramente, elas se arrependem, alcançam misericórdia e obedecem. O outro grupo é daquele filho que parece o bom. Eu vou, pai. E estou aqui, vou lá na tua vinha. Mas é um religioso. Só quer mostrar que obedece. Mas na verdade o seu comportamento não condiz com o que ele diz. Porque no final ele não obedece, ele não vai. Na parábola dos lavradores maus, há alguém aqui dentro dessa parábola que chama os lavradores para que eles viessem pegar a recompensa. Só que eles maltratam os servos que vão levar a notícia para eles. Eles não aceitam. Eles dizem que não vão. Eles batem. Rejeitam o convite. Aí o dono dessa lavoura, ele faz o quê? Eu vou mandar então o meu filho, porque o meu filho vão respeitar. E manda o filho, só que quando o filho vai, o filho também é maltratado e matam o filho daquele homem. O que essa parábola está querendo dizer para a gente? É que o dono da terra é Deus. É isso que ele estava querendo dizer para o povo naquela época. O dono da terra é Deus. A vinha é o reino de Deus. Os lavradores seriam os judeus que negligenciaram, que ficaram contra Jesus, que se opuseram contra Jesus. Os servos foram os profetas, aqueles que foram levar a palavra, que pregaram, foram assassinados por amor ao Evangelho. O Filho, Jesus Cristo, que foi enviado para eles, e o rejeitaram e mataram. Jesus Cristo foi morto, assassinado em uma cruz. Foi rejeitado pelos homens. Essa é a pedra que está dizendo aqui em Mateus. Essa é a pedra que Pedro está dizendo no capítulo de número 2. No versículo 42, do capítulo 21 de Mateus, ele diz: nunca lestes nas Escrituras? Aqui ele está citando um salmo, se não me falha a memória, 118. Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus foi rejeitado. Porque o povo na época, eles esperavam um Cristo triunfante. Eles esperavam um Cristo corajoso. E dentro das expectativas deles, eles esperavam um Cristo que viria libertá-los do domínio do império da Roma. Mas não entenderam que o Cristo queria simplesmente libertá-los do domínio do pecado. Eles queriam um Cristo corajoso. Mas eles não se atentaram que depois da ressurreição, aquele Cristo que eles não acreditaram venceu a morte. Eles esperavam um Cristo que viesse de dentro de um palácio, quando na verdade ele veio de uma família humilde, nascido em uma manjedoura. Eles o rejeitaram. A pedra angular, a base, a sustentação foi rejeitada pelos homens. E aí quando essa pedra, ela é rejeitada, o engenheiro, o arquiteto, o dono do projeto, pega a pedra que para eles era defeituosa e coloca ela em outra obra. Olha nós aqui. Os rabinos diziam que na época do templo de Salomão, quando estava construindo, as pedras que vinham das montanhas já vinham no formato adequado.
E conforme eles estavam construindo, na hora de unir uma estrutura a outra, faltou uma pedra. E quando eles olham, tinha ali uma pedra defeituosa para eles. Eles rejeitaram aquela pedra. É exatamente isso, dentro desse contexto, que Jesus está querendo dizer para eles. Jesus não se encaixava dentro do padrão dos edificadores judeus. Jesus não se encaixava, Jesus não passou dentro do crivo do homem. Porque eles esperavam um modelo de Jesus. Eles esperavam um modelo de Cristo. E eles não entendiam que Jesus era a obra perfeita de Deus para arrependimento, propiação pelo pecado do homem. Essa pedra foi rejeitada. Essa pedra foi inserida em outra obra. Tanto que nas bodas do filho, ele vai e fala, já que ninguém aceitou o convite, ninguém quer vir para a festa, ninguém quer comer. O pai do noivo diz, olha, tem boi, trazendo para o nosso linguajar, tem vaca, tem boi, tem comida boa, tem banquete, tem os melhores vinhos. E mesmo assim, as pessoas não fizeram questão. O que Deus oferece para essa humanidade é uma eternidade toda com Ele na glória. E as pessoas não ligam para esse tipo de pregação. Ele está oferecendo para nós toda a sua eternidade. E as pessoas rejeitam. Aí o que ele faz? Manda chamar qualquer um que está passando pelas ruas. Podemos nos colocar dentro dessa situação. Nós, os gentios, chama os maus, chama os bons, chama os que se vestem bem, chama os que são mendigos, chama os pobres, chama qualquer um, tragam para a minha festa. É por isso, porque o filho foi rejeitado por ele. E daí a graça vem, alcança os gentios, alcança a minha vida, alcança a sua. A pedra rejeitada foi inserida em outra obra, e ela é a base da igreja. E é por isso que no versículo de número 5 diz o quê? Vós sois pedras vivas. Irmão, nós somos pedras vivas, e a nossa base é a pedra angular. E essa obra está em construção. Hoje alguém aceita Jesus, é mais uma pedra viventando na edificação desse templo. Amanhã alguém se converte ao Evangelho, nesse exato momento tem um monte de pedra sendo injetada nessa edificação. Nós somos a pedra viva. É por isso, por nós sermos pedras vivas e estarmos alicerçados, e a nossa confiança está em Cristo, a nossa base é Cristo. É por isso que a Bíblia diz o quê? A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, porque Ele é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja, não, a nossa confiança não se estriba no homem, no seu entendimento, nos psicólogos, nos inteligentes, nos intelectuais, não, nos filósofos com suas palavras bonitas, não, o fundamento da igreja, a nossa confiança está respaldada na palavra, na pedra angular. Remandaraia sébia. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é sobre Ele que nós estamos, é sobre a palavra dEle que nós vencemos. Rejeitada por uns, abraçada por outros. Ele é a pedra. E você não quer ser uma pedra rejeitada? Para de graça. Ele, a pedra principal, foi deixada de lado. E a bonitinha aqui não quer não. Para, irmão. Se a base foi rejeitada, por que nós não seremos? Por que nós queremos ter amados em um lugar onde o seu Jesus, a pedra angular, foi rejeitada? Por que queremos ser aceitos em uma sociedade onde Ele foi humilhado? Porque queremos aplausos de um povo que o ignorou. Por quê? Por que nós queremos isso? Porque nós vivemos nessa terra, na expectativa de terra. Nós somos pedras vivas. E quem dá o ritmo da construção é
o próprio Deus, porque Ele é o engenheiro dessa obra. A construção cresce dentro dos parâmetros que Ele estabelece. Quem aqui já foi visitar uma obra? Sabe que tem a colher de pedreiro, tem o nível, meu pai era pedreiro, tem prumo, tem régua, tem a linha. Eu sei disso porque eu era filha de pedreiro, meu pai era pedreiro, eu ia nas obras, eu ia levar comida para ele. Está percebendo que se Cristo é a pedra fundamental, a construção cresce dentro dos parâmetros de Deus. Tem que crescer de acordo com a base. Toda a continuidade da construção tem que estar alinhada. É por isso que tem o prumo. E o que o prumo faz? O prumo é para medir na vertical. Já viu? Você coloca, eu esqueci como é que é o nome que tem na pontinha, uma prêndula, não sei, tem um negócio lá que vai na ponta e o prumo lá. Aí o pedreiro coloca aqui. Se o prumo se desgrudar da parede, está fora. Se a base é Cristo, não pode estar fora. A linha! Quem é pedreiro? Hoje a coisa está mais moderna. Mas na época do meu pai, a linha! Ligava lá, está levantando o muro? Liga uma linha na ponta, outra. E o tijolo vai sendo colocado dentro daquela linha. Mas depois vem o nível, para quê? Porque se ficou torto, tem que ajeitar. Que isso, irmão Débora? Eu não estou entendendo, mas tu vai entender. Se nós somos pedras vivas, e estamos sendo construídos sobre a pedra angular, que é Cristo, que é a base, tem o prumo. O prumo é para nos deixar alinhado na vertical. A linha é para deixar alinhado na horizontal. O nível é para colocar em equilíbrio aquilo que está fora. Irmã Débora, e se estiver fora? Colher de pedreiro. Me lembro do meu pai fazendo isso. A massa ainda está meia mole. O que tem que fazer? Dar umas batidinhas. Eita! Tu tá rindo, porque é assim, irmão. Quando o pedreiro fez a sua obra, tá bonito, tá legal. Mas tá bonito diante dos teus olhos, mas tem que ver se está dentro dos parâmetros de que Ele estabeleceu. É por isso que quando uma obra é feita fora do que deve ser, não foi aprovada por nenhum tipo de engenheiro, quando vem a tempestade cai, morre um monte de gente, e vai e toma processo. Mas Deus é maravilhoso. Ele já dá para a gente as ferramentas para a gente ir medindo, para não ter esse tipo de desastre. Aí ele vê lá, o pedreiro viu, está torto, caramba, está torto. Pega a colherzinha de pedreiro, o cabo, não é a ponta não. Se deixar eu até faço isso, porque eu sei. Só que não. Eu vi muito meu pai fazer isso. Pega a colher de pedreiro, aonde tu segura? E vai lá no tijolo que está torto, que está fora do nível, dá uma socadinha nele assim, ó, encaixa ele no lugar. É isso que Ele faz com a gente, igreja. De vez em quando tem que pegar a colher de pedreiro, dar uma... Ai, tapinha, Débora, se ajeita aqui, porque a linha está reta, tu está saindo. E minha filha, irmão, a medida é de todos os ângulos. É na horizontal, é na vertical. Por quê? Porque nós precisamos crescer perfeitos em cima da pedra que é perfeita, Jesus. Ele é a pedra. E nós estamos edificados sobre essa pedra. Esses tapinhas, para que a gente venha se endireitar, é humilhação. Pode ser humilhação. É vergonha? Pode até ser uma vergonha. É você tomar a posição? Sim. A humilhação de Deus foi a sua exaltação. Porque o sábio, ele ri diante da adversidade. E por que ele ri diante das adversidades? Dos ajustes, irmã Débora. Porque ele sabe que para crescer, precisa diminuir. Ele sabe que para evoluir, ele precisa sofrer. Esse é o entendimento do sábio. Ele entende que os reajustes não é para vergonha, não é para derrota, mas é para aperfeiçoamento. Jesus é o centro da igreja, é a
base da igreja. Empresta meu celular aí rapidinho que eu botei aqui e eu vou ler esse poema. É um louvor, é uma letra, mas eu senti no meu coração. Não sei se você conhece porque é dos anos 70. Irmã Débora, você gosta muito de coisa antiga. Irmão, eu vou fazer o que eu gosto. Eu gosto, né, muito dos louvores antigos. Eu cresci ouvindo meu pai cantar essas coisas, então eu gosto, me identifico muito. Alceu Pires. O que você vai falar, irmã Débora? Presta atenção. Tudo a ver com o que a gente está falando, a pedra angular, Jesus Cristo é o centro da igreja. Alceu Pires, se não me falha a memória, anos 70, 60, nem sei. Eu acho que eu nem era nascido. Essa música é um verso. E preste atenção. Estando 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Foram palavras do mestre, filho do homem, Jesus, o meu rei. Ele está sempre no meio, é o firme esteio seguro total. É da igreja o sustento, é em todo tempo coluna central. Existe igreja hoje em dia, onde a primazia de Cristo acabou. Fechou-se para o mestre, mas o que não presta em si abrigou. Meu Cristo chega até a porta, e mesmo havendo morta, procura os seus. Olha como ele é misericordioso. Procura os seus. Abra a Bíblia e leia. A casa na areia e as suas ruínas. Canto pregando a verdade, com liberdade. Não faço rodeio para dizer que a igreja só vence a peleja com Cristo no meio. A continuidade desse louvor com os doutores da lei. Lá em Jerusalém ele estivera no meio. Gente, Jesus é a estrela. Ele é quem brilha, ele é o bom. É ele lá em Jerusalém ensinando onde ele estava no meio. Um paralítico andou quando alguém o colocou. Jesus estava no meio. Ele é o meio, ele é o centro de tudo. Até a própria cruz do meu amado Jesus estava no meio. E até mesmo pendurado ele estava no meio. Oh, glória! Meus queridos, então, querida igreja, é necessário que esteja Jesus Cristo no meio. Depois que ressuscitou, ele se apresentou aos seus discípulos no meio. Ele esteve presente na fornalha ardente, é o quarto homem do meio. No meio dos castiçais é o príncipe da paz e está andando no meio. Todo este povo será santo se o homem de branco estiver no meio. Rabandarai. Ele é a voz que ressoa, a segunda pessoa na Trindade, no meio. É impossível não vibrar e não se emocionar com isso. Ele está no meio, não tem para onde correr. Se a igreja almeja vencer, é somente com Jesus Cristo. Vou repetir, porque você vai falar com força. Com força. Não tem para onde correr. Se a igreja almeja vencer, é só com Cristo. Eita glória! Precisa urgente agir. E o que não presta sair. E deixar Jesus no meio. É por isso que ele é a pedra fundamental. Deus pegou o centro do seu amor. Ele pegou o centro do seu amor para nos tornar vivos. Que amor é esse? Ele é a pedra da igreja.